pesquisa que se baseou foi os protocolos de polimento. Aqui eu trouxe imagens para demonstrar que existem inúmeros protocolos de polimento. Basicamente, cada marca comercial vai fazer, vai criar um protocolo de polimento para que as resinas dessa marca, ou até mesmo para outras marcas, tenham um melhor acabamento e polimento, melhorando a longevidade dessas resinas, né? O terceiro pilar dessa pesquisa foi baseado nos ácidos na cavidade oral, visto que com a nossa alimentação, né, com o nosso dia a dia, a gente acaba consumindo muitas comidas ácidas, que tem um pH baixo. Aqui eu trouxe alguns exemplos para ficar mais visível e palatável esse entendimento, né? Refrigerante, de modo geral, bebidas como vinho, cerveja, o próprio café, comumente agora estão sendo muito consumidos os energéticos, né? E também as frutas cítricas, né? É, várias frutas como limão, laranja, abacaxi, morango, enfim, apresentam um pH mais baixo. Entrando agora um pouco na revisão de literatura, eu vou falar um pouco sobre as resinas compostas, visto que é um material mais utilizado dentro da odontologia, né? Então, lá por meados dos anos 70, foi introduzida no mercado as primeiras resinas compostas. Nesse momento, eles utilizaram as partículas é, maiores, então foi denominada como as resinas macroparticuladas. Essas resinas, em comparação aos outros materiais, ela apresentava vantagens. Os outros materiais que anteriormente eram utilizados geralmente eram amálgama, que é um tipo de metal, né? E também os ionômeros de vidro, que apresentavam uma rugosidade ainda maior do que essas resinas. Essa resina, é, o seu, a sua maior qualidade era a sua resistência. Contudo, ela apresentava uma lisura de superfície muito áspera, né? Ela não era tão lisa quanto se esperava. Então, lá por meados dos anos 80, foi adicionada no mercado, então, as resinas microparticuladas, visto que eles pensaram, poxa, se as macropartículas partículas são os que são e essas partículas a gente vai ter uma lisura de superfície maior, né? Ou seja, uma superfície mais feito. Contudo, realmente eles chegaram nesse resultado, uma superfície mais lisa, mas acabou que essas resinas apresentavam uma fragilidade, elas eram menos resistentes quando comparadas às macroparticuladas. Então, essa resina acabou sendo indicada apenas para restaurações em dentes anteriores e sendo contraindicada para dentes posteriores. Já por meados dos anos 90, foram introduzidas no mercado, então, as resinas híbridas, que eles pensaram, poxa, se a resina macroparticulada é o que dá resistência e as partículas microparticuladas são o que dão brilho, se a gente misturar essas duas, a gente vai conseguir tanto essa resistência quanto brilho superficial. E assim foi feito. Então, a partir dos anos 90, eh, que foi quando foi adicionada essas resinas no mercado, houve apenas uma evolução até os dias atuais, porque basicamente a gente ainda utiliza dessa mesma tecnologia, né, de mistura de tamanhos de partícula nas resinas que atualmente se apresentam no mercado. Outro marco importante foi que nos anos, ali por volta dos anos 2000, ou seja, eles reduziram ainda mais o tamanho dessas partículas. E atualmente, de alguns anos para cá, foram adicionadas no mercado as resinas monocromáticas, que para o nosso estudo é a resina que a gente está utilizando como parte dessa pesquisa, né? As resinas monocromáticas, elas se dividem em inúmeros grupos, né? A resina específica que a gente vai utilizar aqui é a resina que apresenta o efeito camaleão, ou seja, ela foi adicionada no mercado porque atualmente a gente utiliza como base a escala Vita, que ao todo se diz que tem cerca de 16 cores diferentes, ou seja, cada paciente vai ter uma coloração de dente diferente. Essa
resina justamente para atuar nessa questão, para a quantidade de resinas que precisamos ter no consultório para que a gente consiga ter uma maior assertividade quanto na escolha dessa resina, visto que ela vai tentar copiar o dente que ali está presente, essa estrutura dental. Aqui, para mostrar um pouco mais sobre essa resina, né, eu trouxe um caso clínico, porque na literatura se diz muito sobre essas resinas camaleão, principalmente para restaurações em dentes anteriores. E no próprio site da FGM, eles disponibilizaram alguns casos clínicos, mostrando que também pode ser feito restaurações em dentes anteriores, assim como de fechamento de diastema e também para facetas em geral. Então, aqui a gente pode ver que o paciente tinha realmente um os laterais, né, são os dentes ali, também se apresentavam um tamanho de coroa um pouco menor. Depois de todos os protocolos utilizados, né, desde o clareamento, acabamentos iniciais com a espátula e depois os acabamentos com os protocolos de polimento, chegaram nesse aspecto visual desse sorriso, né? Estética desse sorriso. Da minha pesquisa, a gente utilizou então a resina composta a líquida da FGM, que é essa resina camaleão, com efeito camaleão. Utilizamos uma espátula de inserção, duas placas despolidas, delimitadas com fita, uma matriz metálica e o fotopolimerizador da Valo. E o que nos deu a usar ainda mais essa pesquisa, né? Após a confecção das amostras, a gente partiu para o polimento dessas amostras. Então, a gente dividiu basicamente em 6 grupos essas amostras, e cada grupo apresentaria um protocolo diferente de polimento. Para a gente, uma das nossas bases, né, era descobrir qual era o melhor grupo, o que se apresentaria melhor quando submerso ao ácido. Então, assim foi feito. Para presa a esse delineador e uma matriz de acrílico para que a amostra ficasse presa ali e assim a gente conseguir padronizar o polimento de todas as amostras, né? Curiosidade, a gente fez uma média aritmética porque essa aqui passou em 3 pontos e nos deu um resultado. Após essa primeira análise da rugosidade, a gente voltou para nossa, continuou, deu continuidade a essa pesquisa, imergindo todos esses grupos em uma solução ácida. A solução que a gente escolheu foi a solução de ácido cítrico. Essa, esse ácido foi o que a gente mais encontrou na literatura e o que mais estava presente na cavidade oral quando a gente comparava os hábitos alimentares, né? Essas amostras, então, ficaram submersas durante 72 horas para que esse pH se mantivesse ainda baixo, né? Um pH ácido. A gente, simulando ainda uma cavidade oral, retiramos essas amostras do ácido e colocamos em saliva artificial para que houvesse uma reidratação dessas resinas e assim a gente conseguisse avaliar de maneira mais assertiva como reagiria simulando a cavidade oral, né? Foi lá e fez a segunda análise de rugosidade, após essa imersão em saliva artificial durante 24 horas. Os grupos que foram criados
estão listados aqui. O grupo um foi o nosso grupo controle, ou seja, a gente não poliu eles com nenhum protocolo de polimento. A gente analisou a rugosidade que saiu ali após a confecção nas placas de vidro, né? O grupo 2 a gente utilizou os discos de granulação sequencial, essa, média, fina e extra fina. Do grupo 3 ao grupo 6 a gente também utilizou os discos, contudo, a gente associou a uma parte de polimento. No grupo 3 a gente a base de óxido de alumínio na sua granulação extra fina. No grupo 4 a gente utilizou os discos de lixa mais as pastas de óxido de alumínio na sua granulação média e fina. Utilizou os discos de lixa mais a pasta à base de diamante na sua granulação extra fina. E o grupo 6 a gente utilizou os discos de ultra fino. Alguns fatores que vão influenciar diretamente na rugosidade dessa superfície, falando tanto das resinas quanto da própria estrutura dental. Falando agora um pouco mais sobre a resina, né? A gente pode perceber, como eu já falei anteriormente, que a escolha da resina vai ter uma forte influência para essa rugosidade, visto que se a gente comparar uma resina macroparticulada com uma nanoparticulada, ambas vão ter diferentes rugosidade superficial in natura, né? Outra coisa importante para se ressaltar é a técnica de estratificação, seja mesmo quando a gente está alisando e com a espátula, com o pincel, essa resina, e também quando a gente fotoativa, a gente deve fazer sempre da maneira correta para que isso não tenha tanta influência na rugosidade, visto que se for mal feito, vai sim influenciar na rugosidade que, o, que a marca comercial diz que essa resina teria, né? Outro fator importantes são os acabamentos imediatos. Então, em clínica, né, quando a gente está fazendo uma restauração, a gente deve se atentar à remoção dos excessos de resina, ao contorno anatômico e sempre minimizar as irregularidades que a gente ali conseguir, né? Isso tudo vai ter influência na rugosidade superficial dessa resina. Agora, falando sobre os fatores dessa pesquisa, né, que são os fatores de polimento, então a gente deve sempre usar como o fabricante nos recomenda. De forma geral, sempre seguir da. Então, isso vai realmente ter uma influência importante nessa rugosidade superficial, né? O último fator que é os ambientais, visto que cada pessoa vai ter uma temperatura e umidade diferente na cavidade oral, vai ter um pH diferente e também com os hábitos alimentares de cada um acabar tendo uma influência nessa exposição ao ácido, consequentemente alterando o pH bucal, né? Entrando agora um pouco mais sobre essa região, só a gente deve sempre usar a sequência correta. Como eu falei antes, sempre da granulação mais alta para a granulação mais... O protocolo que a gente escolhesse, com discos de lixa, taças de borracha, ou pastas à base de algum material, como diamante, óxido de alumínio, enfim. Os benefícios que vão ser propostos com um bom acabamento e polimento, né, que vão trazer para essa restauração, para esse paciente, é a saúde gengival, a lisura de superfície, a redução de biofilme e, por consequência, a redução de cáries secundárias e até mesmo a inflamação gengival. Com isso, a gente vai conseguir melhorar a longevidade dessa resina. A gente vai conseguir minimizar desgastes, melhorar a estabilidade de cor, reduzir a pigmentação dessas resinas, né, aumentando então esse tempo de vida útil dessa resina. Agora falando um pouco sobre as coisas estéticas, né? A, as melhorias que um bom acabamento e polimento traz vão ser quanto a o brilho e a lisura, né?
dessa superfície, consequentemente vai o brilho aumentando, a gente vai conseguir ter uma interação maior do que é dente e do que é resina, então vai passar, acabar passando despercebido. Agora, por consequência de um mau polimento, né, ou até mesmo não fazer um polimento, a gente vai acabar tendo uma rugosidade maior dessa superfície, a gente vai acabar tendo mais acúmulo de bactérias e também uma pigmentação maior dessas resinas. A gente vai acabar tendo um desgaste maior dessa restauração e a gente vai acabar tendo um comprometimento estético e funcional, visto que quanto mais placas bacterianas ali estiverem presentes nessa superfície, menor vai ser a saúde gengival, a lisura de superfície e também o contato com biofilmes. Da nossa pesquisa, aqui eu montei um gráfico para que ficasse mais fácil visualmente para vocês que estão assistindo. Então, esse gráfico aqui representa a primeira etapa da análise, né? Ou seja, essa análise foi feita após o polimento dessas resinas. Grupo. A gente pode perceber aqui, então, que o grupo controle foi o que apresentou com a maior rugosidade. E isso já era esperado, visto que, como não passou por nenhum protocolo de polimento, ele realmente apresentaria uma rugosidade maior. E assim foi realizado e constatado, né? Outra coisa que nos chamou a atenção, que os uma menor rugosidade, né, de superfície, foi o grupo que utilizou os discos de lixo para o seu polimento, para o seu protocolo de polimento, e o grupo que utilizou o ultrafino. Opa. Voltando aqui ainda para falar sobre os protocolos de polimento, né, que eu esqueci de comentar, é que os outros grupos também, em relação ao grupo controle, também obtiveram um excelente resultado, né? A gente pode perceber que o grupo de 4 e 5 também obtiveram um valor menor do que o grupo controle. Agora, partindo para a segunda etapa da nossa pesquisa, né, que foi a segunda análise que a gente. Agora a gente está analisando após a imersão em ácido, como cada grupo reagiu quando foi submetido a essa imersão em ácido, né? Algumas coisas importantes foram analisadas aqui e percebidas aqui, né? A gente pôde perceber que o grupo controle, que se apresentavam com a maior rugosidade de superfície, ou baixando essa rugosidade. Isso se dá ao fato, a literatura nos apresenta, que há uma lixiviação dessas partículas, ou seja, essas partículas saem do cume, né, do ponto mais alto dessa, dessa rugosidade e acaba indo para os vales, que são a parte mais baixa. Com isso, tende a um nivelamento dessa rugosidade superficial. Por isso, a gente pode perceber que tem uma diminuição na rugosidade desse grupo controle. O- Outro fator importante que a gente vê aqui é que os grupos que utilizaram diamante nessas pastas de polimento, perceber que a rugosidade, ao invés de diminuir como o grupo controle, elas aumentaram. Isso se dá ao fato, isso está registrado na literatura, de que abrasivos polidores que têm um poder de abrasividade maior, realmente vão remover mais partículas de matéria orgânica dessa resina, né? E um outro fator importante que a gente notou aqui é que os grupos à base de óxido de alumínio, apesar de, quando comparado aos grupos controle é, após o polimento, já terem se demonstrado bastante eficazes, após a imersão em ácido, eles ainda baixaram um pouco mais essa rugosidade superficial, se demonstrando que essas pastas realmente são bastante interessantes, né? Agora, de uma forma geral, para que ficasse visualmente mais fácil, para que vocês pudessem entender, né? Ficasse mais palatável, esse entendimento. Aqui eu trouxe grupos da nossa pesquisa.
que é, qual foi o protocolo de polimento que a gente utilizou, né? Então, o grupo, o grupo controle, o grupo 2 que é o que utilizou lixa, 4, 5, 6, que utilizaram alguma pasta de polimento, seja ela óxido de alumínio ou diamante em sua composição. Então, eu classifiquei a rugosidade inicial, ou seja, após o polimento, em alta, média ou baixa. Então a gente pode perceber que os valores que mais baixos que a gente viu foram após esse polimento, né, extra fina, e o grupo que utilizou os polidores à base de diamante na sua granulação ultra fina. Contudo, após a imersão em ácido, observou tendências, como eu já comentei, e perceber que em alguns casos aumentou essa rugosidade, em outros casos diminuiu. Como são resultados não, é, que não são tão altos, perceber apenas uma tendência, né? São resultados que nos apresentaram que as pastas à base de óxido de alumínio elas se mantiveram mais estáveis, enquanto as bases de diamante se apresentaram menos estáveis, tendo uma elevação nessa rugosidade superficial. E há uma ligação direta com os protocolos de polimento para que as resinas compostas se classifiquem como material ideal e bastante estável, né? Após a avaliação desses resultados, é que o ácido cítrico não causou uma alteração significativa. Os grupos aumentarem ou diminuírem essa rugosidade não foi algo tão significativo para essa pesquisa. Apenas nos mostrou uma tendência de abaixar ou diminuir, dependendo do grupo que a gente utilizar, né? Dependendo das partículas que a gente usar. Monocromáticas se mantiveram estáveis, mesmo quando expostas a esse ácido, né? Visto que esses resultados não foram é, tão significativos. Um outro ponto é que realmente os polidores que apresentaram óxido de alumínio em sua composição foram os que tiveram um melhor. E para nossa conclusão clínica, né, a gente pode perceber que um bom polimento vão que são os fatores mais importantes para a longevidade estética quanto funcional lógica dessas resinas, visto que, se mal feito, essas resinas vão acabar tendo uma durabilidade menor, e se bem feitas, né, dedicando um tempo correto ali, essa longevidade vai ser ainda maior. Com isso, finaliza aqui a minha defesa, né? Aqui estão as referências desse trabalho que eu utilizei para fazer a pesquisa, quanto a montagem dessa apresentação. E aqui são as pessoas que me fizeram chegar, de certa forma, até aqui. Com isso, agradeço a presença de todo mundo e fico feliz por todos estarem aqui, né? Muito obrigada, João. Vamos lá. Então, dando continuidade, então dando sequência a esta sessão, passaremos a arguição do candidato, lembrando que cada examinador terá um tempo de 10 minutos para as suas perguntas, comentários e discussão com o aluno. Seguindo o roteiro, passo a palavra agora para o professor Silvio. Desde já, quero agradecer a presença do professor Silvio. E é um prazer enorme tê-lo aqui. Então, professor,
Fique à vontade. Ana Paula, em primeiro lugar, obrigado, né, pela honra do convite de participar desse evento, que eu simplesmente considero maravilhoso, porque além de ser a tua primeira experiência como orientadora de um trabalho de conclusão de curso, do curso de odontologia da Universidade Federal de Santa Catarina, eu acho assim que você teve, meu Deus do céu, a visão e a oportunidade, ou seja, a sorte de contar com alguém como o João, que sempre foi um aluno extremamente dedicado e destacado, por quem eu tenho um grande apreço, e que, pô, demonstrou durante a apresentação, né? Eu diria assim, ó, linda apresentação e lindos slides, João, é, domínio daquilo que efetivamente realizou. E ninguém melhor do que o João poderia contar essa história, né? Eu acho assim, nem mesmo a sua própria orientadora, João. Então, parabéns, né, pelo trabalho que você fez. Eu queria te fazer algumas perguntas, assim, entende, para te fustigar um pouquinho mais. Me diga assim, o que é que você efetivamente destaca como aprendizado, né, na realização desse trabalho? Professor, quando a professora Ana Paula, né, quando eu fui lá pedir para que ela pudesse ser minha orientadora e tal, quando ela me apresentou esse tema, né, sobre resinas monocromáticas, eu fiquei pensando, poxa, o que é isso? E aí eu cheguei em casa, fui dar uma pesquisada e eu vi que era um material que clinicamente nos ajudaria, porque ali na clínica, né, na universidade, a gente vê que uma das maiores dificuldades do aluno na hora é selecionar a cor da resina. Sim, Então, a gente na hora vai ali e analisa, pô, essa é a cor que a gente vai acertar. A gente faz a restauração, tira o isolamento absoluto, olha, puxa, poderia ter melhorado. Então essa resina, ela, por ser monocromática, né, tentar copiar esse extrato ali do dente, né, mimetizar essa cor, facilitaria a nossa vida clínica. Então, poxa, eu entrei de cabeça e pensei, vamos pesquisar tudo que tiver que pesquisar sobre essas resinas, porque eu creio que realmente é um futuro, assim, né? não, esse foi um aprendizado. E com relação ao acabamento e polimento das resinas compostas, o que é que você efetivamente aprendeu e que pode levar, por exemplo, para a tua prática diária? Então, professor, quanto a isso, os resultados realmente me surpreenderam, né? Porque, assim, a gente sempre na clínica acha que passando um pincel, passando uma espátula ali bem, mesmo que seja em dentes anteriores, que a gente consegue ter uma visualização melhor, a gente acha que aquela superfície vai ficar super lisa. E a pesquisa me mostrou que não. Na verdade, se a gente não fazer um bom acabamento, um bom polimento, apesar de ser nanoparticulada, microparticulada, essas resinas sim vão apresentar uma rugosidade maior. Então, para que a gente chegue no ápice dessas resinas, né, na sua melhor formulação, digamos assim, a gente precisa fazer um bom acabamento, dedicar um tempo ali maior para fazer um acabamento, polimento, para que essa longevidade, como o senhor, eu lembro da aula do senhor falando que a partir do momento que o paciente faz uma restauração, ele está tendo um casamento com o cirurgião dentista, porque essa resina ela tem um tempo de vida. Ela vai precisar em algum momento ter alguma manutenção, seja um polimento ou às vezes uma troca dessa restauração. Então, se a gente passar esse tempo de 5 anos, que mais ou menos a literatura nos diz, para 15, 20 anos, fazendo um bom polimento, poxa, que legal. Então, é isso que eu trago assim desses polimentos, né? Uhum. Com relação às pastas para acabamento, para polimento, para acabamento, polimento, o que você aprendeu com elas? É fácil você discernir qual é a melhor das pastas para polimento disponíveis? Elas funcionam exatamente da mesma maneira? Então, professor, foi algo que também me surpreendeu, né? Porque a gente vai ver os materiais, analisando os materiais de uma forma geral, a gente vai perceber que a maioria dos materiais apresentam um diamante em sua composição, seja ela as brocas, seja ela os discos de taças de borracha, todas elas geralmente apresentam polidores à base de diamante. E a gente pode perceber que esse diamante, na nossa pesquisa, né, em relação ao ácido, elas tiveram um pior resultado quando comparadas às pastas à base de óxido de alumínio, né? Que são partículas menores, abrasivos menos potentes. Então, o que eu vou levar para minha vida profissional é sempre
procurar ali na marca comercial que eu for usar polidores que apresentam uma abrasividade talvez um pouco menor, porque fazendo um bom trabalho ali, a gente talvez chegue em resultados melhores, né? João, eu estou hiper satisfeito com o trabalho que você fez, com o domínio do tema. Obviamente, não existe nota para orientador, mas obviamente eu daria 10 com estrelinha para a tua orientadora. Eu nem sei se a estrelinha ainda é permitido no âmbito universitário, da mesma forma que eu daria o 10 com estrelinha para você, olha, sem segredo nenhum. Depois a professora Ana Paula não precisa nem se preocupar em me perguntar qual foi a nota que eu daria para você, tá? Parabéns pelo trabalho que você realizou, pela sua dedicação, né? Mais do que isso, eu agradeço a você, João, pela honra do convite, né? E pela oportunidade de te escutar e, de certa forma, confortar um pouco o meu coração, porque não são poucas as vezes que eu me sinto envergonhado lá no laboratório da pré-clínica, sem saber exatamente o que dizer para os nossos acadêmicos com relação às pastas de polimento que eles me apresentam, porque nem todas elas apresentam a granulação especificada seja no próprio tubo da pasta de polimento, quanto na eventual informação adicional que venha na caixa, e eu digo, meu Deus do céu, só se a gente fizer realmente um trabalho experimental para identificar quais as mais indicadas, né, para as nossas necessidades particulares. Novamente, obrigado. Prazer em ver a Lívia. Lívia, obrigado por ter aceito. É sempre uma honra para a gente, né, poder contar com alguém de fora do nosso meio, né? Até porque eu acho que assim que o intercâmbio entre instituições é algo extremamente importante e indispensável. Ana Paula, obrigado. Não sei se o João quer acrescentar mais alguma coisa àquilo que eu perguntei a ele. João, você não precisa responder absolutamente nada mais para mim, tá? Não, professor, em relação à granulação que o senhor tinha comentado agora, Sim. essa foi uma dificuldade da nossa pesquisa, né? Porque quando a professora Ana Paula a gente estava corrigindo lá o TCC em si, né, a parte escrita, ela me falou assim, ó, não se baseie na marca comercial, vamos se atentar à granulação. E aí, quando eu entrei nos sites dos fabricantes, foi uma dificuldade, assim, eles não apresentam, na maioria das vezes, de uma forma direta qual a granulação exata daquele polidor. Então, a gente nem conseguiu encontrar, por exemplo, nos discos de lixa, qual a granulação que eles usam, seja ela na grossa, na média, na fina, na extra fina. Então, a gente fica à mercê, pô, qual granulação que está sendo utilizada ali? Para a gente conseguir fazer essa comparação. Então, foi uma dificuldade desse estudo, né? Já, por exemplo, as pastas de polimento, o fabricante apresenta ali as granulações, mas a gente fica à mercê. Algumas a gente encontra, outras não. Então não é algo que o fabricante queira demonstrar para quem está ali pesquisando, né? Sinto isso no meu dia a dia. Às vezes fico um pouco envergonhado, né? É uma espécie de humildade epistemológica, ou seja, o reconhecimento de que a gente não sabe tudo e não sabe mesmo, certo? Obrigado. Vou desligar tanto a câmera quanto o microfone para que vocês possam dar sequência do trabalho, tá? De novo, Ana Paula, obrigado, parabéns. João, obrigado e parabéns. Professor, eu que agradeço. Sem palavras, muito obrigada. Então, já já eu falo, mas dando continuidade, passo a palavra à professora Lívia Vitória para que ela faça as considerações. Obrigada pelo aceite, Lívia. Bom dia a todos vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Então, eu estou aqui hoje muito feliz e grata, né? Obrigada, João, por ter aceito, né, a indicação do meu nome, e que é um prazer enorme estar aqui na primeira banca de Ana Paula, que eu brinco sempre, acho que ela, todo mundo já sabe, você deve saber que é uma amiga pessoal, né, além de colega de profissão, e nós trabalhamos juntos numa instituição, e eu brinco que nossa passagem por essa instituição, ela foi o meu presente, né, meu presentinho é a Ana Paula. E aí ela me manda seu trabalho, e quando eu leio, eu fico assim, super feliz, orgulhosa e emocionada, né? Que eu sou uma pessoa emocionada.
Então, mas voltamos para a sua emoção, que hoje é o seu dia, né, João? Então, eu queria primeiro parabenizar pela sua apresentação, que está muito bonita. Inclusive, eu tinha lido seu trabalho, anotado algumas perguntas, e que sua apresentação me respondeu. Isso é muito bom, né? Significa que você amadureceu na leitura do seu trabalho, quando você pensou como que, obviamente, você tinha seus resultados e foi escrever, e aí você pensou, e aí quando você foi apresentar, você pensou mais uma vez. E eu gostei muito de ter visto seus resultados em forma de um gráfico visual, ao invés de só em tabela, né? Facilitou muito o entendimento dos seus resultados, né? Então, minha primeira sugestão é que você leve isso para o seu texto escrito, né, para a versão final, porque ficou mais claro da gente entender, né? Obviamente que a gente vai ver dados estatísticos, ler seus resultados, ver, né, a significância estatística do trabalho, mas às vezes, né, como veio no trabalho escrito, a gente não teve um resultado com significância, mas tem valores que nos dão interpretação. E ver o seu resultado sendo apresentado dessa forma nos traz um entendimento maior, tá certo? Então, parabéns, gostei muito de você ter feito isso na sua apresentação, né? A única coisa que eu falaria para você em relação à sua apresentação, se você for repeti-la, é que você apresentou a metodologia e depois falou um pouco dessas pastas. Então, assim, meio que misturou um pouquinho de revisão com metodologia. Então, só organizar isso para realmente trazer o que foi da literatura antes, e quando você começar a falar do seu trabalho, você se entender o seu trabalho mesmo, o que realmente foi feito no seu trabalho, tá certo? Sem justificar. A justificativa vem antes no seu referencial teórico, tá bom? Só isso. No mais, parabéns pela tranquilidade com que você falou, né? E como ficou clara e bonita a sua apresentação, tá bom? Isso em relação à sua apresentação. Em relação ao seu trabalho escrito, assim, que resumo bem estruturado, né? Então, quando eu fui assim, escrevendo o seu resumo, e aí tudo que eu vi no resumo estava lá no seu trabalho. Então, assim, primeira coisa, muito bem estruturado o seu trabalho, tá certo? Sua revisão. Gostei muito mesmo. Sua revisão, não, seu resumo, né? Tem algumas coisas que eu vou mandar depois para vocês que eu vi que você precisa ajustar, que eu não vou aqui me entender a isso, tá certo? Sua introdução, mais uma vez, muito bem escrita, fez um apanhado histórico para você estudar a resina, né? Apesar de uma variável ser a lisura superficial, né? Que você ia conseguir com os polidores, mas assim, você estava trabalhando resina, você fez um apanhado histórico que foi muito bacana. Você, né? Precisa entender o material que você vai estudar. Gostei muito. E aí eu ia fazer uma pergunta em relação à relevância clínica do seu trabalho, né? Que a justificativa do seu trabalho. O professor Silvio fez, mas eu queria repetir, assim, além de entender a revisão com base nas suas variáveis de estudo, o que você diria, assim, que é importante diante do que você viu na clínica do seu trabalho? Como se você justificaria esse seu trabalho? Prof, primeiramente, bom dia, né? Obrigado por aceitar fazer parte dessa banca. Apesar de a gente não se conhecer pessoalmente, não ter esse contato, né? Para quem não sabe, a professora faz parte da Universidade Federal da Bahia, por isso que essa defesa está sendo online, né? Para que ela pudesse participar. Então, primeiramente, obrigado, né? Em relação a essa pergunta que a senhora fez, qual a importância clínica que eu visualizei, é que, assim, trazendo para essa pouca experiência clínica que eu tenho, né? Por várias vezes, às vezes por falta de tempo, ou até mesmo negligência nossa, né? Eu vou dizer por mim, negligência minha. A gente faz, olha ali, pô, fiz uma estratificação que na minha visualização ficou muito boa, parece ter uma lisura de superfície boa, e a gente acaba negligenciando esse polimento. Às vezes utiliza apenas um polidor ou acaba utilizando a sequência não como o fabricante recomenda, às vezes só a penúltima e última, o último polidor ali. Então, após essa pesquisa que eu fiz ali, né, eu mudei minha conduta clínica totalmente, assim, espero que outras pessoas que tenham a oportunidade de ler esse trabalho, essa revisão, enfim, também entendam dessa forma, assim, que
o acabamento e polimento, principalmente, são literalmente importantes, assim, né? São algo que é obrigatório, a gente não pode negligenciar, a gente deve realmente submeter um tempo ali para que essa restauração ela se mantenha estável pelo maior tempo possível e de tantos em tantos tempos dizer para o paciente, olha, daqui a 2 anos, 1 ano, 5 anos, o senhor volta aqui ou a senhora volta aqui para a gente fazer um novo polimento, fazer uma nova análise ali para saber se está tudo ok ou se realmente precisa fazer essa nova interferência ali nessa resina. né? Muito bem, João. Mas eu acrescentaria uma outra coisa para você escrever no seu texto quando você for vender seu peixe, tá? Porque seu peixe é grande, tá bom? Você submeteu suas resinas ao desafio ácido, né? Que é o que a gente está enfrentando hoje na clínica, né? A gente está aumentando os pacientes com lesões não cariosas e a biocorrosão, ela está acontecendo em várias partes do dente. Eu tenho visto muitos pacientes com a palatina dos dentes, né, com erosão e precisando ser restaurado. Então, quando você traz que eu tenho uma resina que facilita a cor, né, e que tem uma boa resistência no sentido de manter essa lisura, mesmo o desafio ácido, para mim você está facilitando a minha vida, né? Então, você está me trazendo dados que eu posso pegar a única resina, restaurar essas áreas de difícil acesso, né? Porque eu vou ter longevidade nessa restauração. Você está me dizendo outro dado, qual o melhor polidor eu vou poder, melhor pasta polidora eu vou poder utilizar para otimizar esses resultados. Então, isso também é importante no seu trabalho, tá? Então, quando você for ressaltar, vender seu peixe lá, dependendo da revista que você for submeter e falar da relevância clínica, você ressalte isso. Porque isso é importante e atual, certo? Porque polir, a gente sempre precisou polir, certo? Você traz um dado, mas assim, você está trazendo um material novo no mercado que traz como grande marketing a rapidez da escolha, mas você está me dizendo que além dela ser rápida de escolha de cor, ela ainda mantém essa lisura e você ainda está me dizendo qual material utilizar para manter ainda mais a lisura, você está facilitando a minha vida clínica de quem está na cadeira. E aí, nesse sentido, onde a gente extrapola, obviamente, no trabalho laboratorial, mas a partir daí é para isso que serve a pesquisa, para que a gente tenha maior longevidade clínica dos nossos trabalhos, para que a gente trabalhe da melhor forma possível, baseada na evidência, tá? Então, assim, parabéns mais uma vez pelo seu trabalho e que ele é ainda mais importante. Vamos aumentar aí, vamos vender esse peixe aí, que eu acho que ele tá, que é um peixe que não está bonito demais para ir para o mercado, está fresco. Vamos mandar enquanto ele está fresco, não é isso? Então, aí eu fiquei curiosa de algumas coisas assim, por exemplo, você botou uma figura das partículas, mas aí não tinha referência. Aí eu queria saber se foi você que criou essa figura ou se você pegou de algum lugar, você trouxe ela de volta na sua apresentação. Aí eu queria saber de você. Então, eu utilizei um dos livros até do professor Silvio, né? Que lá explicava dessa questão histórica Então dessas vamos lá, resinas, né? professor Silvio, tá certo? Então, eu utilizei esse texto como base tanto dele quanto do professor Chaim, que também é um professor aqui da Universidade Federal, né, de Santa Catarina. Eu utilizei um pouco dessa referência e criei a minha Ah, você própria. criou a sua própria figura? Então, vamos É, lá botar a fonte do autor, baseado e tal. Vamos lá dizer de onde vem. Se foi você que criou, obviamente você usou a referência, mas você pode botar assim, que foi você que criou, né? Com base, ou inspirada, ou com base em fontes tais, porque né, a gente quer saber de onde veio, tá certo? É para buscar depois, porque se foi você que criou, também você pode usar na publicação, tá certo? Então, fiquei só com essa curiosidade. Uma sugestão é que eu gostei muito de como você justificou a escolha do ácido cítrico. Eu ainda brinquei depois. Eu acho que seu trabalho pode vir aí um trabalho de revisão. Então, se você estiver disponível para trabalhar, eu acho que você pode transformar parte também do seu trabalho num artigo de revisão, uma sugestão, tá? Obviamente, você usou para embasar a metodologia, né? Sugiro que no artigo aqueles artigos todos estejam citados na metodologia, mas não precisa necessariamente estar lá dizendo que você revisou, e aquilo se transforma num artigo de revisão. É uma sugestão minha,
mas, mais uma vez, uma revisão de literatura muito bem fundamentada. Tá certo, João? Parabéns por isso. Outra curiosidade, porque como pesquisadora, você vê as fotos e fica só imaginando. Aí eu conheço a Ana Paula, e vejo um delineador, e vejo um micromotor preso num delineador. E aí fiquei pensando, é algo que já era feito, é algo que surgiu de vocês, da cabeça? Como é que surgiu aquele micromotor preso num delineador? Me diga aí. Prof, quanto a essa parte, eu acho que a professora Ana Paula também pode me ajudar, porque é algo, eu acho que da professora Sheila, talvez, eu possa estar errado, da minha orientadora, né? Eu não sei se já eram utilizados em outras pesquisas, isso realmente vou ficar devendo essa informação. Talvez a professora consiga também responder. Mas foi me passado assim para que a gente pudesse padronizar de todos, minimizar essa, esse desvio de conduta ali, né? Porque um dia eu ia estar mais cansado, outro dia ia estar mais alegre e acabar tendo, colocando, até comentei aqui na apresentação, usando uma diferente força. Foi até isso uma das minhas questões também com a professora Ana Paula, quando eu fui fazer essa parte da pesquisa, eu falei, prof, mas em clínica a gente não faz assim, ela assim, não, a gente tem que padronizar, tem que ser tudo igual. E Diminuiu. aí a gente chegou nesse resultado, usar um delineador sempre na mesma altura, utilizando a mesma pressão, a mesma força, para que todas as amostras realmente fossem mais parecidas possíveis, né? Tanto que no resultado realmente a gente pode perceber que as amostras tiveram um padrão bastante semelhante quando no mesmo grupo, né? Claro. Certo. Aí vem outra curiosidade. Como foi que vocês prenderam essas peças de contraângulo numa peça reta? Eu quero depois a foto do mandril. Ai, ai, curiosíssima a pessoa, né? Mas, enfim, gostei muito, viu? Parabéns à equipe de pesquisa que pensou no suporte, gostei muito, tá certo? Em relação aos resultados, eu tinha algumas dúvidas e tal, mas aquilo que eu falei, você realmente melhorou muito a forma como você apresentou os resultados ao botar no gráfico visual, tá certo? Parabéns por isso. E pela discussão, né? Terminando o trabalho pela discussão, conseguiu discutir todos os seus resultados, né? Então, muito bem escrito o trabalho. Eu terminei de ler e mandei assim, parabéns, Ana, que trabalho bonito, tá certo? Sim, não vou me prender a bobagens que você depois vai ler com calma. E Acho que ele vinha Acho que caiu. talvez. Eu ia dizer isso. Eu até achei que era a minha internet, mas acho que não. Simpatia em pessoa, né, Ana? Legal demais. Eu tô ligando aqui para ela. Sim. Faltou energia no prédio. Para quem não sabe, lá, ela tá voltando. Salvador. Salvador tem uns 2 ou 3 dias que está quase que debaixo d'água. Não te ouço, Livinha. Seu microfone ainda está travado.
Agora foi. Pronto. Olha só, tentei conectar o microfone de ouvido, não consegui. Agora que eu tento voltar, é que ele conectou de ouvido, tive que tirar. Mas, enfim, desculpa, pessoal. Salvador tá chovendo muito, tá? E aí a internet caiu aqui do prédio, aí a conexão Wi-Fi caiu, e aí eu tive que ativar aqui a rotear do meu celular, tá? Então, desculpa por essa queda. Eu não sei até onde vocês me ouviram, mas, como eu falei, eu sou aqui na Bahia, geralmente o mais novo fala primeiro. E aí que eu tomo de surpresa que eu ia falar depois do professor Silvio, né? Eu sei, ô Jesus, aí a responsabilidade aumenta. Então, eu espero, né, ter contribuído e agradeço muito mesmo e reforço mais uma vez a minha felicidade de estar aqui hoje vendo Ana Paula brilhar junto com o seu orientando. Parabéns, João e Ana. Muito obrigada. Lívia, você não imagina a minha felicidade de me sentir mais jovem do que você. Foi incrível. Né, professor? Outro dia eu tive uma discussão com a colega na reunião. Ela fala em primeiro, você fala em primeiro. Ah, somos da mesma idade, não, mas você tem mais tempo de profissão, você fala depois de mim. Ou seja, bobagens entre mulheres, mas assim, sempre bom se sentir jovem, né, professor? Bem, Livinha, muitíssimo obrigada. Deixa eu seguir o roteiro aqui, né? Porque eu estou seguindo o roteiro. Mas eu vou, né, ter um momentinho aqui, uns minutinhos, para a palavra. Né? Então, mais uma vez, externar meu agradecimento, né, pelo aceite. Professor Silvio, professora Lívia, anotei aqui as considerações, as colocações, as perguntas que o professor Silvio fizeram, junto com a colocação de Lívia, para a gente embasar ainda mais a nossa justificativa do trabalho, João. Explicar, na verdade, que esse trabalho de João é uma continuação do outro João, que foi orientado de Sheila, né? E a gente avaliou esses diversos polimentos, e aí João veio para complementar com a exposição a ácido. Então, a metodologia, a gente, Livinha, se baseou em outros, né, artigos, outras teses já da universidade também, e existe um mandril realmente vendido pela própria BioArte, né, que a gente consegue acoplar no delineador, e o objetivo foi exatamente esse que João explicou, para que houvesse uma padronização, mesmo que não replicasse clinicamente, né, mas para excluir esse viés, foi colocado no delineador, para que o mandril ele tivesse realmente perpendicular ao longo eixo das amostras, as amostras a 90 graus, e que fosse aplicado a mesma força e o mesmo tempo para os discos de polimento. Como o João apontou, né, foi uma das dificuldades da gente exatamente essa questão da granulação, tanto dos discos quanto das pastas, porque os fabricantes, eles realmente não detalham, né? Geralmente até as pastas que eles disponibilizam, mas na grande maioria das vezes é uma média, então a gente não consegue realmente ter certeza da granulação desses componentes, né? E foi algo que durante a execução eu me atentei com ele, exatamente da gente tentar trabalhar com a granulação e não com a própria marca, né, embora a gente estivesse usando materiais, né, da FGM, mas que a gente se atentasse exatamente ao efeito dessas granulações sobre essa resina que está ganhando espaço no mercado, né, com esse objetivo exatamente de facilitar a prática clínica. Mas, né, ela apresenta algumas restrições que a gente precisa também se atentar. Mas, de uma forma geral, parabenizar João, né, dizer que foi um prazer trabalhar com ele. Eu acabei, né, chamando de João Garopaba, porque ele é de Garopaba, então ficava mais fácil para eu distinguir do outro João, que era o Porto, que era ex-orientado de Sheila. Mas a
Kim, né, citando, eu devo também, né, ela precisou sair, assistir uma parte da sua apresentação, João, mas ela precisou sair porque ela tem outra banca agora, mas eu devo, né, se o êxito que eu estou tendo agora com o João foi em decorrência exatamente dessa base que eu tive de Sheila, e João me possibilitou essa continuidade desse trabalho, que agora a gente vai sentar, compilar todos os dados e conseguir escrever, né? Então, mais uma vez, consegui escrever o artigo final. Então, mais uma vez, eu quero agradecer, né, tanto ao professor Silvio, à professora Lívia, parabenizar João, e agora nós vamos nos reunir aqui por 5 minutinhos, só para a gente fazer as deliberações. Então, espera aí que eu sou novata aqui também. Deixa eu ver aqui a sala de apoio para eu conseguir colocar professor Silvio. Ana Paula, não precisa nem me colocar em sala privada, tá? É 10:10. Então, pronto, então tá ótimo. Deixa eu só então fazer a pergunta aqui para a Lívia. Aqui na Bahia a gente tem um termo que é 10 com louvor. Então, se pudesse ser 10 com louvor, é 10 com louvor. Então, vamos lá. Muitíssimo obrigada. Então, voltando aqui. Então, livro acadêmico, que de acordo com, né, o artigo 41 do regulamento do trabalho e conclusão de curso de odontologia da UFSC, a versão final e corrigida do TCC após sua defesa, né, perante a banca examinadora, deverá ser assinada pela banca inserida por meio digital no repositório da UFSC, conforme exigências da biblioteca da universidade, com até 30 dias após a apresentação oral da mesma. A verificação do envio, né, do TCC ao repositório será realizada pela comissão de TCC e encaminhada à Secretaria de Coordenação do curso. Então, nesse momento, eu concedo a palavra ao João para que ele faça as suas considerações. Fique à vontade, João. Até voltei aqui na imagem, né? Primeiro agradecer a Deus, né, pelo amor e carinho que ele tem dado, pelo afago, né? Tava ansioso, tava nervoso, pra ser sério. Mas ontem orando, acordei hoje, dormi super bem, acordei mais tranquilo. E também agradecer a todos que estão presentes nessa foto, é, nessa imagem, né? Sejam eles meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha afilhada, minha sobrinha, minha namorada, todos os meus amigos que aqui estão representados, sejam eles meus amigos aqui da Universidade Federal, sejam meus amigos de infância, né? Ah, todos fizeram parte, dessa trajetória, né? Todos os momentos que estavam difíceis me arrancaram a risada, todos os momentos que estava triste e de novo me arrancaram uma risada. São esses momentos que me fizeram chegar até aqui, né? E agradecer a orientação da professora, a coorientação da professora Sheila, que me receberam de braços abertos, ah, quando eu estava desesperado, né? Buscando uma orientação. ah, Me abraçaram, me mostraram qual era o caminho que eu deveria seguir, né? Para realizar esse trabalho. E, pô, chegar hoje aqui e apresentar foi a parte mais fácil, na verdade, né? Apesar da ansiedade, foi a parte mais fácil. E quando a gente foi decidir quem queria, que eu queria, que a professora queria que fizesse parte da banca, né? Ela indicou a professora Lívia, eu não conhecia pessoalmente, até porque a gente não faz parte da mesma instituição, né? Mas tava nervoso, assim, por não conhecer e tal. Mas, pô, admirado já desde. Fui ler um pouco do currículo dela, né?
pô, admirado pelo trabalho, pela pesquisadora que és, pela professora que és, e vindo da professora Ana Paula, eu realmente confio cegamente no trabalho da senhora, né? E a outra pessoa, professor Silvio, poxa, prof, o senhor é o maior pesquisador, o senhor é o maior clínico, o senhor é um cara que tem uma carreira que não daria para tirar ou pôr alguma coisa, né? Mas quando me veio a oportunidade de escolher quem queria que fizesse parte da banca, né? Eu não lembrei do professor Silvio, eu não lembrei do pesquisador professor Silvio, né? Eu lembrei da pessoa Silvio. Assim, é um cara que é humano, é um cara que, quando tu errar, ele não vai te cobrar, ele vai apenas te dizer: poxa, dava para fazer desse jeito, veja bem, desse jeito é melhor, sem aquele olhar de julgamento, sem aquele olhar de crítica, e sim humano, dizendo: poxa, eu também erro, tenho 20, 30, 40, 50 anos de profissão e eu também erro, é normal, ninguém vai chegar à perfeição. Apesar da gente saber que o senhor é uma perfeição quanto cirurgião dentista, né, prof? Então, é um prazer tê-lo aqui. É um prazer ter tido de certa forma, a tua orientação durante essa graduação, né? Do início ao fim. Agradeço todos os professores que de certa forma, agregaram para o meu conhecimento hoje, né? Me sinto extremamente feliz. Seja meus professores de pré-escola, de ensino médio, meus professores do cursinho e todos os professores da graduação. eh, Cada um tem sua metodologia, às vezes a gente concorda, às vezes não, mas de certa forma todos me deram um pouquinho do seu conhecimento para hoje eu estar aqui, né? Nessa fase, defendendo meu TCC, chegando nos últimos estágios. E assim, queria abrir agora uma parte especial para falar dos meus pais. eh, Espero que vocês estejam orgulhosos aí de Garopaba. Espero que daqui a alguns dias eu consiga ver vocês, dar um abraço. Queria poder fazer isso agora, mas a gente tá longe, né? Mas, assim, Cleinha, Luiz, o filho de vocês daqui a um tempo vai se formar numa universidade extremamente brilhante, né? Universidade Federal de Santa Catarina. E que bom que vocês fazem parte dessa vida. Para quem não sabe, a professora falou João Garopaba ali, e depois a professora Lívia falou sobre vender peixe. Meu pai é pescador, minha mãe é doméstica, né, faxineira. Então a gente vem de uma família humilde, mas eles sempre lutaram para que os filhos tivessem a melhor oportunidade, a melhor vida possível, né? Claro que de certa forma, por muitas vezes a gente passou por certas dificuldades, né? Mas agradeço vocês por me darem a oportunidade de vir aqui, de estudar e daqui a pouco estar aí com vocês, né? Então, sou grato por ser filho de vocês. Sempre me falam: nossa, você é igual ao seu pai, a fruta nunca cai longe do pé. E sim, que bom que eu sou igual ao meu pai. Me falam: nossa, sua mãe é tão engraçada quanto você. Sim, a fruta não vai cair longe do pé. Eu não sou igual, a minha mãe não é igual a mim, eu sou igual à minha mãe. Eu sou igual aos meus pais. Isso me dá orgulho, tá? Então, né? Agradeço a todos que aqui estão presentes e, e é isso, minhas palavras são essas. Obrigado a todo mundo que fez parte e gratidão. Parabéns, João. Agora eu estava vendo aqui os arquivos, eu cometi um equívocozinho. Então, deixa eu ler agora o artigo oficial, né? Pulei etapas, mas é por conta
da emoção, mas vamos lá. Então, né, aos 22 dias do mês de outubro de 2025, às 8 horas, em sessão única, no formato online, por meio de videoconferência desta universidade, na presença da banca examinadora, presidida por mim, professora Ana Paula Varela Brau Martins, e pelos examinadores, professor Silvio Monteiro Júnior, professora Lívia Andrade Vitória Reis, o aluno João Vitor da Silva apresentou o trabalho de conclusão de curso de graduação intitulado O Efeito do Desafio Ácido na Rugosidade Superficial de resinas compostas submetidas a diferentes protocolos de polimento, como requisito curricular indispensável para aprovação na disciplina de defesa de TCC e a integralização do curso de graduação em odontologia. A banca examinadora, após uma reunião em sessão reservada, deliberou e decidiu pela aprovação do referido trabalho de conclusão de curso, divulgando o resultado formalmente ao aluno e aos demais presentes, e eu, na qualidade de presidente da banca, lavei a presente ata, que será assinada por mim e pelos demais componentes da banca examinadora e pelo aluno orientando. Então, agora, lido o documento. João, mais uma vez, parabéns. Foi um prazer. É um aprendizado mútuo, né? Você aprende, eu também, como professora, né? Aprendendo sempre. E dizer que foi um prazer. Tenho certeza que a UFSC estará sempre de portas abertas para você no que for preciso. E lindas suas palavras, que você falou de seus pais, né? É a retribuição da gratidão, né? Uma gratidão que você tem pela toda a dedicação que eles tiveram, por eles investirem nos seus estudos, né? E agora você volta para casa com dever cumprido, com dever cumprido, né? Com o seu certificado em mãos. Tenho certeza que você vai colher bons frutos, né? Continuando persistindo na área que você escolheu. Tenho certeza que você, né, colherá grandes frutos, porque você vem plantando para que você consiga colher. Tudo de bom. A gente ainda se vê aqui na UFSC, tá certo? Ana Paula, eu queria fazer uma consideração ainda final. Fique à vontade, professor. É bem simples, João. Quando você lembra de mim como um peladeiro, tá? Porque é assim como eu me sinto, é assim que eu gostaria realmente de ser lembrado. Minha mulher diz que eu não tenho ambição nenhuma. Eu sou o indivíduo mais ambicioso do mundo, porque eu gostaria de ser lembrado como um peladeiro. Ela diz, como assim? Você não joga absolutamente nada e quer ser lembrado como um peladeiro? Sim, veja que a minha ambição não é pequena. Então, tá certo? Então você vai lembrar de mim, pô, baita peladeiro. Embora eu não jogue absolutamente nada. Querido, parabéns. Lívia, prazer te conhecer, tá? Show de bola. Obrigado por tudo. Ana Paula, obrigado. Eu agradeço. Vamos só tirar uma foto, mesmo no virtual, por favor, podemos? Pronto, tirei aqui e aí depois eu compartilho. Muitíssimo obrigada a presença de todos, parabenizo seus pais, familiares e amigos, João, e muito obrigada. Então, dou agora por encerrada a sessão. Bom dia a todos, um prazer conhecer a todos.